Olá pessoal, hoje vamos falar sobre o tema reconhecimento de pessoas e coisas, previsto lá no artigo 226 do CPP, assunto importantíssimo, ainda mais agora com o tema 1258 do STJ, com certeza vai despencar em concurso público e também em provas da OAB. Eu sou o professor Rodrigo Thiago, você me segue aqui para receber conteúdos jurídicos. A sua curtida, um gesto extremamente simples, é muito, mas muito importante para o nosso perfil. E aproveite, deixe aí seu comentário sobre o que achou da aula e sugerindo temas para aulas futuras também. Vamos ao nosso assunto de hoje: reconhecimento de pessoas e coisa, como eu disse, é um tema que está disciplinado no artigo 226 do CPP. E eu gosto de começar com um conceito, e aqui nós temos um conceito decorrente da resolução do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ, resolução número 484 de 2022. Vamos falar um pouco sobre essa resolução mais adiante, mas por hora eu vou trazer apenas o conceito de reconhecimento de pessoas que está previsto lá. A gente adapta aqui também para o reconhecimento de coisas, evidentemente. Entende-se por reconhecimento de pessoas o procedimento em que a vítima ou testemunha de um fato criminoso é instada a reconhecer pessoa investigada ou processada dela desconhecida antes da conduta, dela desconhecida antes da conduta. Então, reconhecimento de pessoas é o procedimento em que a vítima ou testemunha de um fato criminoso é instada a reconhecer pessoa investigada ou processada dela desconhecida antes da conduta. É óbvio, o reconhecimento de coisas vai ser o reconhecimento de objetos que a vítima ou testemunha de um fato criminoso é instado a reconhecer também, é instada a reconhecer. Aqui, com relação ao reconhecimento de pessoas, tem um detalhe importante aqui, ó, dela desconhecida antes da conduta. Por quê? Porque se a vítima já conhece a pessoa investigada, ela não precisa ali ser submetido ao procedimento do reconhecimento de pessoas, porque ela já conhece o indivíduo, ela vai apontar o fulano de tal, eu conheço, ele mora na rua tal, era meu vizinho, enfim, dependendo ali da circunstância, ela vai trazer os elementos pelos quais ela informa e demonstra que realmente conhecia essa pessoa investigada ou acusada da prática de determinado crime, beleza? Então, vamos lá ao artigo 226 do CPP. Eu gosto de colocar o texto de lei na tela para vocês aqui, para vocês me acompanharem. Vamos lá, o texto de lei. Artigo 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma. Aí o 226 traz aqui um procedimento, como deve ser feito esse reconhecimento de pessoas. A nossa fonte legal é isso aqui. A nossa fonte legal é isso aqui. Nós temos resolução do CNJ, falarei sobre ela ainda, mas a nossa fonte legal ainda é essa, tá? Bom, vamos lá. Qual vai ser a forma, então, do reconhecimento? Inciso primeiro. A pessoa que tiver que fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida. Então, primeiro, a vítima ou testemunha vai descrever as características da pessoa que deva ser reconhecida. Inciso segundo, a pessoa cujo reconhecimento se pretender será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la. Então, o inciso segundo estabelece que, se possível, a pessoa que se pretende reconhecer, ela vai ser colocada ao lado de outras pessoas que com ela tiverem qualquer semelhança, tá? Eu já falo para vocês essa questão do ser possível, como está o entendimento hoje, tá? E falo também essa questão de quantas pessoas vamos precisar para o reconhecimento do investigado ou do acusado. Inciso terceiro, se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela, ou seja, que o inciso terceiro traz da possibilidade que a vítima tem, normalmente as vítimas e testemunhas pedem o uso dessa possibilidade aqui, de ver o acusado, ver as pessoas que serão reconhecidas sem serem vistas ali no ato do reconhecimento, que hoje é muito simples quando falamos também do reconhecimento pela via virtual.
Quarto, do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais, tá? Então, do ato de reconhecimento, vai lavrar um auto pormenorizado, descrevendo ali como foi esse reconhecimento. Ele deve ser subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais, tá certo? O disposto no número 3 desse artigo não terá aplicação na fase de instrução em plenário ou julgamento. Então, aqui, pelo texto da lei, aquela possibilidade que a vítima tem de falar sem ser vista, pelo texto da lei, ela não se aplicaria aqui na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento, mas na doutrina e jurisprudência já é bem tranquilo, já se caminham bem tranquilo, de forma bem tranquila, no sentido de que esse dispositivo aqui foi ultrapassado, porque hoje os fóruns contam com ferramentas com essa possibilidade de fazer o reconhecimento sem que a pessoa a ser reconhecida veja a vítima, bem como eu já antecipei também, no ambiente virtual também, isso ainda mais facilitado, certo? No reconhecimento de objeto, proceder-se-á com as cautelas estabelecidas no artigo anterior, ou seja, no 226 que eu acabei de mencionar para vocês, no que for aplicado. E se várias forem as pessoas chamadas a efetuar o reconhecimento de pessoa ou objeto, cada uma fará a prova em separado, evitando-se qualquer comunicação entre elas. Portanto, o reconhecimento é um ato individual. Falarei sobre isso aqui com vocês também, tá certo? Então, venham aqui comigo. Isso é o que diz, repito, agora a gente vai conversar um pouco aqui. Isso é o que diz a lei, tá? A lei é o que diz a lei a respeito do reconhecimento pessoal, tá? Reconhecimento de pessoas e também o reconhecimento de coisas, tá? Bom, o reconhecimento, como eu antecipei para vocês aqui, tá? É um ato individual, então o reconhecimento é feito de forma individualizada. Então, se tivermos ali várias vítimas, várias testemunhas para fazerem esse reconhecimento, esse ato será de forma individual, sem que uma visualize ali o reconhecimento da outra, para evidentemente não gerar nenhum tipo de influência, tá? É possível o reconhecimento por videoconferência, tá? É possível o reconhecimento por videoconferência. A gente encontra esse fundamento aqui, dei uma conferida lá depois no artigo 185, parágrafo 8º do CPP, do Código de Processo Penal, e repito, hoje isso é muito praxe no nosso dia a dia forense, principalmente nas varas judiciais que adotam as audiências virtuais, o reconhecimento acaba sendo ali por videoconferência também, tá? E nós temos aqui de informação relevante para vocês ainda, o rito, tá? O rito do 226, que eu acabei de citar para vocês, ele é obrigatório ou ele é apenas uma recomendação? Ele é obrigatório ou apenas uma recomendação, tá? Venham aqui comigo. Olha só. Durante muito tempo, e falo isso com muita tranquilidade, eu sou promotor de justiça há 2 décadas praticamente já, quase 20 anos. E o que acontece? Durante muito tempo prevaleceu o seguinte entendimento: olha, o artigo 226, nós lemos ele aqui para vocês, fala de ser possível, tá? Em razão dessa expressão, desse trecho ali, ser possível, sempre prevaleceu que o rito, aquele procedimento do artigo 226, ele era uma sugestão. Ou seja, se for possível, faça um reconhecimento dessa forma. Mas se não for possível, tá tudo certo, tá tudo certo. Faça o reconhecimento de outra forma e aí o juiz vai valorar esse reconhecimento realizado. Durante muito tempo, doutrina e jurisprudência caminharam nesse sentido. No entanto, nos últimos anos, a situação se inverteu profundamente, principalmente por um movimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não, nada disso, meu amigo, minha amiga, o procedimento do artigo 226, ele é cogente, ele é obrigatório, tem que seguir. Se não seguir aquele procedimento, estaremos diante de uma causa de nulidade, tá? E aí o STJ, o STF também começaram a trabalhar nesse sentido de entender o reconhecimento, o procedimento do 226 como algo obrigatório. Tanto é que, como eu falei lá no começo para vocês, quando eu trouxe o conceito de reconhecimento de pessoas, que o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, tá, ele editou
a Resolução 484 de 2022, tá? 484 de 2022. Então, hoje, quando a gente estuda o reconhecimento pessoal, nós não podemos limitar o nosso estudo, principalmente para fins de concurso, à redação do artigo 226 do CPP, tá? Nós temos uma outra fonte normativa, digamos assim, não é legislativa, uma fonte normativa que é a resolução do CNJ, que diz ali, traz, na verdade, algumas balizas, muitas, na verdade, é uma resolução até extensa, dê uma conferida lá depois, é impossível trazer aqui para vocês ela de forma integral, mas ela traz ali diretrizes para que o operador do direito, seja autoridade policial, seja autoridade judicial, sigam essas diretrizes, para que essas autoridades sigam essas diretrizes, observando então o regramento contido no 226, mas alguns acréscimos ali da resolução do CNJ, tá? Só que lembrando, não é lei, não é lei. A lei é o tema reconhecimento de pessoas, quando a gente fala em lei, ele é disciplinado no artigo 226 e seguintes do CPP, tá? Então a resolução do CNJ aqui é bom a gente deixar claro, não estamos falando de lei. E tanto é que, se a gente pegar a redação do artigo 226 do CPP, nós vamos ver ali que o investigado ou acusado tem que ficar ao lado de pessoas semelhantes, tá? Pessoas. Não fala quantas pessoas. Não fala apenas pessoas no plural. Então, o entendimento aqui, a interpretação lógica aqui, olha, pelo menos duas pessoas, tá? Então, coloca o réu e mais duas pessoas, pelo menos, no mínimo, tá? Porque a lei estabelece isso, pessoas. O legislador, se ele quisesse falar ao lado de quatro pessoas, ele falaria ao lado de quatro pessoas. O legislador que é ao lado de cinco, ele falaria ao lado de cinco pessoas. Já a resolução 484 do CNJ, ela fala, olha, ele tem que ficar ali ao lado de pelo menos quatro pessoas. Quatro pessoas. Isso repita a resolução do CNJ, que não está de acordo com a lei. A lei fala apenas pessoas. A resolução criou ali, por meio de resolução, esse número mínimo de quatro pessoas, tá? E aí ela vai descrever como que vai ser feito todo o procedimento, como que a vítima vai ter que descrever a pessoa que ela pretende reconhecer, como será feita essa descrição prévia, enfim. Depois vocês dêem uma conferida lá na resolução 484 do STJ, mas em síntese, ela dá essa roupagem de caráter obrigatório ao procedimento do artigo 226, não mais sendo tratado como uma simples recomendação, e ainda diz que o sujeito a ser reconhecido, ele tem que ficar ali ao lado de pelo menos outras quatro pessoas semelhantes a ele, tá? Então, dê uma conferida lá depois. Além disso, como eu falei para vocês, a jurisprudência foi caminhando muito nesse sentido de tratar o artigo 226 como uma regra obrigatória, e aí nós tivemos também agora, no mês de junho desse ano de 2025, o julgamento do tema repetitivo. Aliás, enquanto eu estou fazendo esse vídeo, o texto nem está pronto ainda desse tema repetitivo, mas já foi julgado, tá? Já foi julgado. No julgamento do tema repetitivo 1258, o STJ reafirmou aquilo que ele já vinha anunciando há algum tempo, ou seja, para o STJ, à luz do tema repetitivo, a observância do artigo 226 do CPP, do procedimento do artigo 226 do CPP, é de natureza obrigatória. E ainda trata aqui, assim como a resolução 484 do CNJ ali, trata o reconhecimento de pessoas como uma prova irrepetível, ou seja, não dá para tentar repeti-la lá na fase judicial, caso ela tenha sido realizada na fase policial. Então, respondendo à indagação aqui que eu coloquei, se o rito do 226 é obrigatório ou recomendação, hoje prevalece que é de caráter obrigatório, tá? Sob pena de nulidade. Nós temos embasamento disso. Resolução 484 do CNJ e tema 1258 do STJ, tá certo? Então confiram lá, é importante vocês conferirem essa redação do artigo 484 essa resolução do CNJ 484 de 2022. Paralelo a isso, nós temos ainda o reconhecimento fotográfico. Se vocês pegarem o CPP, não existe essa prova lá, reconhecimento fotográfico, tá? Mas é uma prova aceita pela doutrina, pela jurisprudência há muito tempo,
Porque no nosso ordenamento jurídico vigora o princípio da liberdade na produção de provas, tá? Então a gente pode produzir qualquer prova, desde que ela não seja ilícita, evidentemente. Então, doutrina e jurisprudência já admitem de forma tranquila há muito tempo o reconhecimento fotográfico. É lógico, prioriza-se o reconhecimento pessoal, não sendo possível. Imagina, a pessoa investigada está foragida, não dá para fazer o reconhecimento. É óbvio que aqui existe a possibilidade de se fazer o reconhecimento fotográfico, tá? Mas todas essas regras de observância do 226 devem ser obedecidas também no reconhecimento fotográfico, certo? Então, quando for fazer o reconhecimento fotográfico, a jurisprudência aqui também segue nesse sentido. Olha, vai fazer reconhecimento fotográfico, amigão? Vai seguir o procedimento 226 e também resolução 484 de 2022 do CNJ. Beleza? Amigos, sobre reconhecimento pessoal e de coisas, era isso que eu tinha para falar para vocês. O reconhecimento de objetos ali, ele já é mais tranquilo, né? É o ato que a pessoa comparece até a delegacia e vai analisar ali se reconhece determinado objeto. Por exemplo, furtaram determinadas joias da vítima e a polícia localizou essas joias. Então, esses objetos serão apresentados ali para a vítima a fim de que ela reconheça ou não esses objetos, assim como testemunha também pode fazer reconhecimento de objetos, um instrumento do crime, enfim, tá? Aqui aplica-se no que couber o regramento do artigo 226 do CPP quanto ao reconhecimento de pessoas de forma mais tranquila, porque o reconhecimento de pessoas realmente tem que seguir sempre que possível, uma cautela extremamente maior. Falo sempre que possível, quando for possível realizar o reconhecimento, é claro, mas sendo possível realizar o reconhecimento, a gente tem que adotar uma cautela muito grande para evitar também o reconhecimento equivocado e o desfecho, eventualmente condenatório, de forma injusta, tá certo? Então, sobre reconhecimento de pessoas e coisas, era isso, até a próxima, grande abraço e não deixe de deixar a sua curtida, aquele comentário, se inscreva no canal, ative o sininho também para receber notificações sobre novos vídeos. Até mais, grande abraço.